Gente, vamos falar sobre um tema muito importante. Eu recebo agora o Wilton Moura, advogado, conversando com a gente sobre o casamento. Vamos conhecer agora os nossos principais direitos e deveres no nosso casamento. Doutor, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa tribuna. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E falando sobre algo emblemático, né? Todo mundo pensa em casar um dia, não é verdade? Todo mundo. Agora, poucas pessoas sabem quais são os seus direitos e deveres. O que a gente tem que saber, doutor, antes de pensarmos assim, eu vou casar? Fábio, a primeira coisa que o casal ali deve pensar é planejamento. Planejamento é a chave de um casamento feliz, de um casamento duradouro, como dizem nos votos, até que a morte os separe. Agora, a gente sabe que quando se trata do lado jurídico, muitas das pessoas falam, casou por interesse, casou porque quer a herança, porque quer o dinheiro. Não é bem assim, quer dizer, não são todos os casamentos que a pessoa tem direito a tudo do seu cônjuge, não é isso? Quais são as causas hoje que nós temos no Brasil? Passei os números agora há pouco no início do programa, são alarmantes, né? Exato. Quais são as principais causas do divórcio atualmente, hein? Como você mesmo disse agora, o casamento não é mais tão frágil assim. Então, a lei, ela criou alguns parâmetros para proteger a relação. Não apenas a relação em si, mas os cônjuges naquilo que eles adquiriram antes, em relação a bens, em relação a filhos, em relação a tudo que rege o casamento. E como você mesmo demonstrou, os dados são alarmantes. Hoje, existem mais divórcios sendo registrados do que casamentos sendo realizados. E as três principais causas de divórcio são, vou fazer uma escala decrescente, né? Em terceiro lugar, o que todo mundo acha que é a maior causa é o adultério. Então, a infidelidade ainda é uma causa alarmante um dos principais motivos do divórcio. Entendi. Em segundo lugar, Fábio, os problemas financeiros. Então, quando os problemas financeiros entram dentro de um casamento e eles não conseguem resolver ou lidar com isso, como a administração financeira do lar ou a administração dos bens, isso se torna a segunda maior causa de divórcios. E a primeira, acredite se quiser, é a incompatibilidade de gênero. Opa, mas como assim? Eu costumo falar que de repente você acordar um dia, depois de anos de casado, e olhar para o lado e falar assim, eu acho que não gosto mais do jeito que ela faz as coisas. Nossa. Bom, isso tem sido a maior causa hoje de divórcios. Mas que coisa, não? Eu pensei que fosse o inverso. Você veio do terceiro para o primeiro, eu achei que fosse exatamente o inverso. Agora, qual que é a diferença entre casamento e união estável? A gente ouve falar muito sobre união estável, mas ninguém sabe do que se trata. Qual que é a diferença entre os dois? Sim, a união estável ela foi criada por uma lei em 94 e ela vem com o objetivo de estabelecer a união de fato de um casal. Então, muitas pessoas se ajuntavam, inclusive em alguns lugares do Brasil, usa o termo sou amaziado, eu moro junto, e se ajuntavam, tinham uma situação fática igual ou semelhante ao casamento, só que antes não havia nenhum direito era preservado em relação a isso. Então, essa lei, ela foi criada em 94, depois veio uma outra lei em 96, que alterou algumas coisas em relação a esse Instituto da União Estável, mas a União Estável ela vem para regularizar a situação de fato. O casamento, ele já é algo que é o registro civil da União e tem várias modalidades também e tipos de casamento. Agora, como é que a gente define? Porque tem pessoas que namoram eu conheço muitas, namoram assim há 15, 20 anos. Sim, é verdade. Quer dizer, já não é mais namoro. Sim. Se tornou uma união estável ou não? Depende. Antes, né, na primeira lei, se estabelecia que o prazo da união estável era de 5 anos. Então, não era considerado, a não ser que você tivesse esse lapso temporal. Com a alteração da lei já em 96, tirou essa questão do lapso temporal e trouxe isso para o entendimento do juiz. Então, o juiz hoje, ele analisa o fato em si e ele discerne se aquilo é uma união estável ou não. E foi daí, Fábio, que vieram os chamados pactos ou contratos de namoro. Então, hoje é muito habitual isso em casos, como você mesmo mencionou, de namoros prolongados, as partes realizarem um pacto de namoro, onde elas determinam ali que possuem apenas um relacionamento afetivo, não tem nenhum vínculo de união estável.
Caramba, mas aí no caso, eles fazem o quê? O registro disso num cartório? O registro num cartório, sim. Como se fosse um contrato? Como se fosse contrato de namoro? Exatamente. Pronto, não entendo mais nada. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. Na verdade, eu ouvi um murmúrio disso, mas falei, não, isso não deve ser verdade. Sim, né? Mas é uma coisa assim interessante. Agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter na questão daquelas pessoas que são casadas, para manter o casamento e não entrar nesses embates jurídicos? Sim. Bom, Fábio, a própria lei, quando ela estabelece o casamento, ela fala sobre os direitos e os deveres de cada um. E a lei, resumindo o que a lei quer dizer, o espírito da lei, como nós chamamos no mundo jurídico, o casamento ele é o dever mútuo que as partes têm de cuidar um do outro. Uhum. Porque fidelidade demonstra cuidado e respeito. A manutenção do lar, o custeio disso, o investimento nisso demanda respeito e cuidado. Então, esses deveres que a lei mesmo estabelece, eles ajudam que o casamento dure para sempre, que o casamento seja duradouro. Vamos às perguntas dos telespectadores. Está todo mundo aqui enviando perguntas. Você pode enviar 11 95033 6870. O Newton aqui de São Paulo pergunta, doutor, uma traição comprovada faz ambos perderem os direitos do casamento? Isso é um mito. Isso é um mito. No escritório nós recebemos ligações todos os dias em relação a isso, né? Existem 2 mitos relacionados a isso, Fábio. O primeiro é uma traição ou o abandono de lar. Então, se um dos cônjuges decidir sair do lar, seja por um relacionamento extraconjugal ou porque está sofrendo violência doméstica, ou algum motivo sai, eu perco o direito sobre os bens? Não, isso é apenas um mito. Então, não há possibilidade. A outra questão é quanto à guarda dos filhos. Se o cônjuge deixar, se o cônjuge obter um relacionamento extraconjugal, perde o direito à guarda dos filhos? Também não. É um mito que isso virou popular e as pessoas espalham isso. Agora, uma coisa que também ficou hoje está muito em evidência, é a questão da pensão alimentícia. Né? Como que fica no caso, por exemplo, da guarda dos filhos e da pensão alimentícia? Mulher, por exemplo, pode pagar pensão alimentícia ou não? Exatamente, o direito é igual. O artigo 5º da Constituição, inclusive, ele trata dessa igualdade de direitos para ambas as partes. Como funciona? Se no momento do divórcio, quando é realizado o divórcio, é definido com quem fica a guarda. Então, eu vou falar primeiro da guarda e depois eu acabo abrindo para a questão dos alimentos. A guarda ela pode ser unilateral, que como a própria palavra diz, é quando os filhos ficam com um dos cônjuges, né? Se houverem mais de 2 filhos, isso também pode ser dividido. Então, um filho pode ficar com o pai, o outro com a mãe e tal. Quando é definida a guarda unilateral, é dever do outro cônjuge que não ficou com a guarda o direito de visitas, que pode ser estabelecido de várias formas. 15 dias, pode ser visitas livres, pode ser semanais, é independente. Se o filho mora em outro estado, essas visitas podem ser anuais no período de férias escolares. E a guarda compartilhada, que é algo que está sendo muito comum hoje. No passado era muito difícil, porque todo divórcio ele gera um conflito. Porque o começo do casamento é muito bom, mas o término nem sempre ele é tão agradável e os cônjuges acabavam se degladiando e acabavam esquecendo que tinha os filhos, que tem os filhos, que são a parte frágil no meio dessa relação. Então, quando eu faço um divórcio, eu sempre falo para o cônjuge que não vai ficar com a guarda. Olha, o casamento não deu certo, mas o seu filho é para sempre. Então, você tem o dever. E, no caso, os alimentos, eles são arbitrados nesse aspecto. Quer dizer, então, no caso da guarda compartilhada, que fica um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe, ninguém paga pensão para ninguém, é não isso? Necessariamente, não necessariamente. Os alimentos eles serão definidos de acordo com a despesa dos filhos. Então, por exemplo, no caso da guarda compartilhada, pode haver a guarda compartilhada com a residência em apenas um lar. Ou o que é comum hoje é a guarda compartilhada com essa dupla residência. Então, o filho passa determinados dias da semana na casa da mãe. Tem um quarto na casa da mãe e um quarto na casa do pai. Exatamente. 2 quartos, né? A criança tem. Então, se for isso, eles podem combinar isso judicialmente, acordar judicialmente, que cada um, no período em que o filho estiver com ele,
arca com as despesas. Então, alimentação, roupas, tudo isso fica para cada um. E é dividido a despesa de escola, de cursos e outras coisas. Tá. Mas pode acontecer também, dependendo da situação econômica dos cônjuges, que o que possui uma melhor condição financeira pague o valor dos alimentos, independente da modalidade da guarda, seja compartilhada ou unilateral. Agora, no caso, por exemplo, de um dos cônjuges perderem o emprego, por exemplo, né? Que, de repente, vamos supor que esteja estabelecido, sei lá, um valor X de pensão. E a pessoa perde o emprego. Ela tem como revisionar isso, não é? Sim, são 3 coisas que podem mudar a qualquer momento. A qualquer momento. O valor dos alimentos, e inclusive os alimentos em si, a guarda, ela pode mudar a qualquer momento. Hoje a guarda é do pai e amanhã, por algum motivo, pode haver a modificação. E o direito de visitas. Então, quando fazemos essa regularização sobre o direito dos filhos, nós já deixamos isso claro. Olha, é dever do cônjuge que ficar com a guarda, zelar pela guarda. É dever do cônjuge que paga os alimentos, zelar e pagar os alimentos em dia. E da mesma forma as visitas. Olha, tem mais uma pergunta chegando aqui da Raquel. Ela diz que tem 55 anos. Ela diz assim, eu queria saber se eu tenho direito a uma pensão do meu ex-marido. Eu tenho 17 anos de separada e até hoje me dá uma pensão. Ele me ajuda muito. Eu queria saber se eu tenho direito a uma pensão vitalícia. Aí é um pouco complexa essa questão. Eu vou lhe explicar. Toda vez que é realizado um divórcio, depende da condição e o momento em que o casal estava. Então, vou citar um exemplo para ficar mais claro. O cônjuge, o homem, sempre trabalhou e a esposa sempre cuidou dos filhos. É um caso clássico, né? Hoje não tanto, porque hoje em dia... Já mudou muito, a igualdade né? ela é plena hoje. Então, tem mulheres que ganham mais, que bancam a casa hoje, né? Além disso. Então, vamos usar essa hipótese. O homem trabalhou a vida inteira e a mulher sempre cuidou dos filhos e houve o divórcio. Como que essa mulher, sem nenhum rendimento, ela vai sobreviver? Então, é estabelecido, né, no divórcio ali os alimentos para que o cônjuge, o homem, pague a mulher, nesse exemplo, os alimentos. Ele não é vitalício. Por que não é vitalício? Como eu disse anteriormente, os alimentos podem ser modificados a qualquer momento. A qualquer momento, tá. Se o homem, nesse exemplo, tá, ele comprovar que a mulher adquiriu uma renda, que ela tem ali uma forma de sobrevivência equivalente a que ele proporcionava a ela, ele pode pedir a exoneração desses alimentos. Tá. Voltando um pouquinho sobre a questão do casamento em si. Religião. Sim. Ela pode tornar... Claro, no começo, como você disse mesmo, não tem problema de incompatibilidade religiosa, aí os dois se casam. Sim. E isso é possível, tanto na Igreja Católica quanto nas demais denominações e igrejas. Mas a gente percebe que, muitas das vezes, há uma divergência posterior por questões, às vezes, de regras, de comportamentos e tal. O Estado interfere nessa questão? Não. Não interfere? Não interfere. É livre o desejo das partes, né? Então, hoje, se alguém, dentro de um casamento, quiser se divorciar, não tem interferência nenhuma do Estado no que diz respeito ao registro civil. Juridicamente nenhum problema. Tá. Agora, como é que a gente lida, né, com os sentimentos do casamento? Muitas das vezes a gente fala assim, nós começamos com uma paixão, né? Depois passamos para o amor, depois o companheirismo. Sim. É mais ou menos essa caminhada? É mais ou menos assim, Fábio. A paixão, ela é o início. Então, a maioria dos relacionamentos, eles começam com a paixão. O problema é que as pessoas, elas tomam muitas decisões baseados na paixão. E a paixão, ela é passageira. Então, os psicólogos, eles dizem que é um estado que dura ali em torno, mais ou menos, de até 24 meses no seu estado mais longo. E muitas pessoas acabam tomando e optando em se unir, em casar, em realizar o matrimônio baseado no sentimento da paixão. E quando aquele sentimento ele passa, aí ele choca com aquela realidade e aí é onde passa para essa etapa, que é o amor. E eu costumo falar isso, que o amor ele é uma construção diária. Diariamente você cultiva aquilo, como se fosse uma planta, uma flor sendo regada. Como eu disse no programa da Cláudia, aliás, são palavras dela, da Cláudia Tenório aqui, nossa companheira,
é uma escolha diária, né? Escolher Exatamente. amar a pessoa Exatamente. todos os dias. E não é fácil, viu? Porque depois vai chegando já a idade, aí você tem que cuidar da outra pessoa. É verdade. É mais ou menos por aí. Sim. Queria agradecer muitíssimo a sua presença nessa noite. Quero passar os contatos. Sim. Olha, o site vai aparecer tudo aqui no vídeo, pode bater a fotinho. Baptista, é com P, né? Com Pzinho, Baptista mouraadvogados.com.br. É do Exato. escritório, né? Isso, nosso site do nosso escritório. Tá. O Facebook é Baptista Moura Advogados também. O Instagram, @Wilton Moura ADV. Isso, segue a Certo? gente lá no Instagram. E tem o telefone 11 São Paulo para informações 96 546 2431. É isso, 11? É isso mesmo. 96 546 2431. Quero agradecer muito, Wilton, a sua Muito presença obrigado. aqui. Foi incrível o nosso papo. Eu espero que esses números, quando você voltar aqui, sejam diferentes. A gente fala assim, opa, aumentou o número de casamentos, não é? É verdade, Fábio, Não, muito obrigado. eu sei que muitas das vezes o seu trabalho é atrelado É verdade. ao divórcio. Mas quem sabe, né? Sim, Muda sim. um pouquinho. Tá certo. Obrigado pela Eu sua que presença, agradeço. Wilton. Um Muito grande obrigado. abraço, Tchau, viu? tchau.